Hello, student. Welcome back. Let's keep studying the simple past tense. Vamos continuar então com o estudo do simple past. Nós vimos na primeira parte dessa unidade frases interrogativas e negativas com essa estrutura de passado. A gente viu que é molezinha, porque nesses dois casos eu só preciso utilizar o auxiliar did ou did not, no caso de frases negativas, contraindo didn't. O que acontece? Na aula de hoje, vamos dizer assim, é onde o bicho pega, é onde todo mundo escorrega, porque em frases afirmativas, essas sim eu preciso saber conjugar os verbos no simple past. Para ilustrar isso aí de modo bem legal, bem contextualizado, eu trouxe aí um pequeno diálogo, né? Então a primeira pessoa pergunta assim: What did you do this morning? What did you do this morning? Contraindo aqui, ó, abreviando, ó, reduzindo o som. What did you do? What did you do? What did you do this morning? O que você fez hoje de manhã? E aí o outro vai responder, aqui o interlocutor vai responder com as ações no passado, né? São coisas que ele fez. Então, afirmativa no passado vem comigo, ó. Vou fazer a leitura do texto todinho, você vai acompanhar comigo, depois a gente vai voltar traduzindo e comentando os verbos. Olha só. I had a busy morning. I woke up at 5:30 a.m. And as usual, I brushed my teeth, washed my face, and drank a glass full of water. I read a few pages of a book that I bought this week. Then I went to the gym and worked out from 6 to 7 o'clock a.m. After that, I went back home, took a shower, and had breakfast quickly because I had to be ready for my driving lesson at 8 o'clock. I drove for about 1 hour and 40 minutes. Then I went back home because I had to teach an English class at 11 a.m. Before the class, I did 20 minutes of meditation. Essa manhã aí descreve a minha manhã. Aí não foi exatamente de ontem, de algum tempo atrás, quando eu escrevi esse texto. E temos aí, ó, I had a busy morning. Então a primeira coisa que a gente vê é o passado de have. Eu tenho, I have. Eu tive, I had. Had. I had a busy morning. I woke up. Woke up, passado de wake up. Wake up com a. With the letter A in the past, we replace it with the letter O. Woke. Woke up. I woke up at 5:30 a.m. or at 5:30 a.m. Então, eu acordei. And as usual, e como de costume, I brushed my teeth. Repeat after me. Brushed. Brushed. Então, o que acontece? Nos dois primeiros casos eu tenho aqui verbos irregulares, né? Verbos irregulares, como o próprio nome sugere, não seguem um padrão, não seguem uma regularidade. Eles têm a sua própria forma no passado. Então, have vira had, wake vira woke. Porém, para um grande grupo de verbos, eu tenho um padrão, que é adicionar as letras ed, ed, no final do verbo, e eu tenho a sua forma no passado, que é o caso dos dois na sequência, ó. I brushed my teeth and washed my face and drank a glass full of water. Então eu escovei meus dentes, lavei meu rosto e bebi um copo cheio d'água. I brushed my teeth, I washed my face and drank a glass full of water. Mais uma vez o verbo drink com a letra I, with the letter I. In the past we say drank, drank, com a letra A, o passado de drink. Então, a gente viu aí 3 verbos irregulares, 2 verbos regulares. Vamos ver o que mais que vai aparecer. I read a few pages of a book that I bought this week. Mais 2 verbos irregulares, ó. Read, no passado read. Esse é curioso, porque a grafia dele é a mesma, tanto no presente quanto no passado, só que a gente altera a pronúncia. Então, I read, eu leio. I read, eu li. I read a few pages of a book. Eu li algumas páginas de um livro que eu comprei na semana passada. The past of buy, bought. Buy, I buy, eu compro. I bought, eu comprei. I read a few pages of a book that I bought this week.
Then I went to the gym and worked out from 6:15 to 7 o'clock a.m. I went. Went, mais um verbo regular, passado de go. Então são muitos, os verbos irregulares são muito comuns, como você pode perceber aí. Então a gente precisa ir memorizando eles aos poucos com o uso, né? Then I went to the gym and worked out from 6:15 to 7 o'clock. I go, eu vou. I went, eu fui. Posso usar, por exemplo, I went to a party last weekend. I went to a barbecue at my friend's last weekend. Fui numa festa, fui num churrasco, fui a tal lugar. I went. Worked out from 6:15 to 7 o'clock a.m. 6:15, 6:15. Work é um verbo regular, então no passado fica worked. Olha como é leve a pronúncia, né? Repete comigo, vamos voltar aqui. Os 3 verbos regulares que vimos, ó. Lá na segunda linha. Aqui, ó. Brushed. Um chicotinho, ó. Som de T aqui. Eu não vou falar brushed. Eu não vou falar washed. Eu vou colocar um som de T nesses 3 verbos aqui. Eu vou ter um vídeo depois para falar de pronúncia, desses padrões de pronúncia no passado. A gente tem 3. Aqui nos 3 verbos eu vou usar como se fosse um T. Vai ficar tipo assim na fala, ó. Brushed. Washed. Mesma coisa aqui. Worked. Tá? Isso é bem legal para você não ficar falando brushed, washed, worked. Fica feio, tá? Continuando então, ó. After that, I went back home. Então o verbo ir, go. Go back, ir de volta, voltar. No passado, went back. I went back home, voltei para casa. Took a shower, tomei uma ducha. Took a shower. And had breakfast quickly because I had to be ready for my driving lesson at 8 o'clock. Então, eu voltei para casa, tomei uma ducha e tomei café da manhã rapidamente because I had to be ready, porque eu tinha que estar pronto. I had to be ready for my driving lesson, minha aula de direção, às 8. Então, have, olha como ele apareceu aí em várias ocasiões, um verbo muito usado do inglês, tem que saber. Todos esses que apareceram aí são verbos essenciais, não tem como, são inegociáveis, você aqui precisa memorizá-los, tá? Então, continuando, ó. I drove for about 1 hour and 40 minutes. Eu dirigi. Drove é o passado de drive. Comentando aqui anteriormente, aqui, ó, só voltando, ó. Take a shower, eu tomo um banho, eu tomo uma ducha. No passado, vira took. I took a shower and I had breakfast quickly. Had to be ready for my driving lesson at 8 o'clock. I drove for about 1 hour. O passado de drive. Drove. Marlon, como é que você sabe tudo isso? É prática, é uso, né? Muito tempo estudando. Então você vai aos poucos com o uso, memorizando esses verbos. Tem que trabalhar em cima deles. I drove for about 1 hour and 40 minutes. Eu dirigi por mais ou menos 1 hora e 40 minutos. Then I went back home. Ó, voltei de novo, ó. I went back home. Voltei para casa. Porque because I had to teach. Eu tinha que dar uma aula de inglês. I had to teach an English class at 11 o'clock a.m. Before the class, antes da aula, I did 20 minutes of meditation. Eu fiz. I did. Did é o passado de do. Do meditation. I did meditation. I did 20 minutes of meditation. Então veja só, para a gente fechar aqui, vou te dar um esqueminha aqui, ó. No passado, afirmativa, preciso saber os verbos no passado. Como são os verbos no passado? Para um grupo grande de verbos, os regulares, regular verbs, I simply add ed. Brushed, finished, played. Aqui um som de D, ó. Played, studied, washed, worked, som de T.
Eu vou falar depois de pronúncia, tá? A gente vai fazer mais um bloco aqui para a gente poder falar esses três padrões de pronúncia dos verbos regulares. A gente não fala add. Então, a primeira coisa que eu quero que você elimine é esse add. Brush add, finish add, play add. Fica feio demais. Irregular verbs. Aqui é uma lista também grande, extensa de irregular verbs. Aqui são só exemplos, é claro que tem muitos mais, né? Então a gente vai, ó. Buy, comprar, vira bought. Buy, bought. Do vira did. Drink, drank. Can you tell the difference in sound? Drink, drank. Drive, drove. Dirigir. No passado, drove. Get. No passado, got. Get, got. Go, went. Have, had. Take a look at this one. Read, read. Read, read. Take, took. Wake, woke. Todos os verbos que usamos ali no nosso pequeno diálogo ali estão aí listados para você. Vai no Google, procura a lista de verbos mais usados, most common irregular verbs in English. Try to see the examples and use them. Tente ver os exemplos e usá-los. Nos exercícios, ó, temos uma sequência aqui de exercícios como de costume para você brincar aqui, ó. Vai ter frase interrogativa, vai ter frase negativa, afirmativa, tudo para você colocar as três variações que vimos, né? Interrogativa, negativa e afirmativa. Divirta-se, have fun with it. See you here next class. Thank you.